Ziclag. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto o quê? Fogo. Você imagina a pior cena que alguém pode ter, né, na sua vida, é chegar de longe e já ver aquele fogo distante e perceber, é na minha casa. O que aconteceu? Meu Deus do céu, o que deve ter acontecido lá? Imagina o desespero de Davi. Eu li um livro uma vez chamado O Pior Dia da Sua Vida, alguma coisa assim. Fala a respeito dessa passagem aqui. Como se você estivesse chegando do trabalho, imagina a situação de Davi. Não vou pregar sobre isso, só para você entender. Você está chegando do trabalho e você está chegando próximo à sua casa, e ali no rumo da sua casa você está vendo uma fumaça, daqui a pouco você vê passando carro de bombeiro, vamos trazer para os dias de hoje, né? Passa uma ambulância, e a polícia, você diz, o que será que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que é isso? E aquela fumaça vai chegando perto, você vai vendo que está no rumo da sua casa, e quanto mais perto você chega, mais teu coração se desespera. Você diz, não, está amarrado, não é possível. O que está acontecendo? E quando você olha a sua casa está cercada lá de bombeiros, sua casa está lá incendiada, logo você já vai pensar em quem? Minha família. Meu Deus, o que aconteceu? Imagina o desespero de Davi, a hora que ele chega e ele vê a cidade toda destruída, a sua casa destruída, mas aqui tem uma esperança. Olha o versículo 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém o quê? Mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. O que significa isso aqui? A casa estava destruída. O prejuízo físico, né, vamos falar material, teve, mas a família não havia o quê? Morrido. Ainda tinha esperança, diga glória a Deus. O que eu quero dizer com você? Às vezes tem alguém na sua família que foi levado cativo. Está cativo pelas drogas, está cativo pelos vícios, está cativo pela bebida, pela prostituição, mas está vivo, amém, Jesus? Fala comigo, ainda tem jeito. Só não tem jeito para quem está morto, mas está vivo ainda, pode estar na pior situação, mas ainda tem jeito. Você não pode desistir. Então, foram levados, teve o prejuízo material, teve, mas Deus não deixou que ninguém morresse. Deus ainda estava aguardando. Estava preso, mas estava vivo. Estava cativo, mas estava vivo. Então ainda tem esperança. Davi chora muito, a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar, principalmente que os seus homens falavam em apedrejá-lo. Mas no versículo 8, pula lá para o versículo 8, ele toma uma atitude. E diz assim, ó: então consultou Davi ao Senhor, dizendo, é essa aqui a palavra para mim e para você: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? O que Davi queria? Davi queria uma certeza: Senhor, eu vou atrás, eu luto por isso. Se eu for atrás, Senhor, eu vou conseguir. É como se eu estivesse perguntando, tem jeito, tem chance? E olha a resposta de Deus, pega essa resposta para você. E o Senhor lhe disse, persegue-a. Olha isso, porque de certo a alcançarás, e o que? E tudo libertarás. Irmão, tem jeito. É como se Deus estivesse falando para mim e para você hoje: pastor, eu devo lutar, eu devo ir atrás. Vai, persegue, porque você vai alcançar e você vai libertar a sua família. Diga glória a Deus. Tudo você vai libertar. Depende de você. Agora é uma atitude sua, uma atitude minha. Deus estava chamando Davi para a batalha. Davi, vai atrás. O prejuízo teve, mas sua família ainda está viva. Perdeu casa, ai pastor, perdeu o carro, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo. Irmão, isso aí é de menos. Ainda tem jeito de salvar a sua família. E isso aí você não pode abrir mão. Diga glória a Deus. Então esses 7 quartas-feiras, esse vai ser o nosso versículo: perseguirei eu esta tropa, Senhor. Deus disse, persegue. Ele diz, persegue-a, porque alcançarás, e tudo o que? Libertarás. Esse vai ser o nosso propósito, esse vai ser o nosso grito de guerra: persegue, porque alcançarás e tudo libertarás. Persegue, porque alcançarás e tudo libertarás. Por isso que Davi fala, se eu não me engano, acho que é o Salmo 18, ele fala assim, ó: eu persegui o meu inimigo e eu alcancei. Eu não voltei, senão depois de não ter completamente destruído. Amém, Jesus? Quem quer tem que perseguir. Não é a mensagem principal, é a mensagem da nossa campanha, e eu vou falar dela todas as quartas-feiras aqui, mas nós vamos entrar na mensagem principal agora. Vamos lá para Marcos capítulo 10, versículo 48.
que também tem a ver com isso que nós acabamos de ver aqui. Quem quer resposta de Deus não pode, meu irmão, diminuir. Não pode. Quem quer resposta de Deus precisa tomar uma decisão de fazer cada vez mais. Olha o que diz Marcos 10, 48. Abra sua Bíblia lá. Marcos capítulo 10, versículo 48. Falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, não faz tanto tempo assim. Mas eu voltei aqui no versículo 48, uma mensagem que eu estava ouvindo. E essa parte aqui me chamou muito a atenção. E Deus me deu essa palavra aqui através dessa mensagem. Olha o que diz aí. E muitos o repreendiam para que se calasse. O que é repreender? É querer que pare. É tentar parar. Então o Bartimeu, nós estamos falando aqui de Bartimeu, cego, que queria a atenção de Jesus, que queria ir até Jesus. Quando ele percebe que é Jesus que está passando, ele começa a clamar. Só que vem muita repreensão. O que é repreensão? Vamos trazer para nós hoje. Não é necessariamente pessoas, são retaliações. O que é retaliações? É aquilo que vem contra o seu propósito. Você se levanta num propósito, você se levanta numa fé, e aí começa a vir muita coisa contrária. Para quê? Para te calar, para fazer você desistir. Mas o que ele fez, pastor? Vamos ler aqui. Mas ele clamava. Lê você essa partezinha. Cada vez mais. É isso aqui. Cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o que eu estava meditando aqui? O que o Espírito Santo falou no nosso coração? É natural o ser humano, quando ele começa a enfrentar uma oposição, né? Quando fala que muitos repreendiam aqui, ele fazer cada vez menos. E muita gente está assim, não recebeu resposta ainda, mas está orando cada vez menos. Começa a vir à igreja cada vez menos. Começa a buscar cada vez menos. Começa a se esforçar cada vez menos. E não tem como alguém, você vai ver aqui, eu vou te mostrar na Bíblia, alcançar Deus, estar com Deus, vencer, receber a resposta que quer, fazendo cada vez menos. Você precisa, eu preciso, essa palavra para todos nós, lutar contra isso. Porque a nossa tendência é fazer cada vez menos. Se você não tomar cuidado, quando começam a vir as repreensões, ações contrárias, a gente começa a querer fazer cada vez menos. A oração vai se tornando cada vez menos. A palavra, a gente vai lendo cada vez menos. A pessoa começa a vir à igreja cada vez menos. Ofertar cada vez menos. Crer cada vez menos. Se santificar, jejuar cada vez menos. Olhe para a sua vida hoje. Veja se isso não está acontecendo, se você não tem feito cada vez menos, porque não tem como. Todo vencedor é aquela pessoa que você vê ela fazendo cada vez mais. Ela sempre vai ser assim. A pessoa que está na presença de Deus, que está numa certeza, que eu vou te mostrar pela palavra aqui hoje, ela não vai fazer cada vez menos, ela vai fazer cada vez mais. Você vai ver isso, é nítido, é um sinal de todo vencedor. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Você vai ver que na Bíblia outros lugares falam a respeito disso. Olha o que diz em 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. Vamos ver lá. 2 Samuel capítulo 5, verso 10. Imagina, essa pessoa está vencendo. Como que ela está vencendo? Não sei, cada vez menos orando, cada vez menos buscando, cada vez menos se esforçando. Não tem jeito, irmão. Todo aquele que quer uma resposta de Deus, ele precisa tomar essa decisão de fazer cada vez mais. E aliás, nem tem como. Um dos sinais, você vai ver aqui, que Deus é com a pessoa, é esse cada vez mais, que nós vamos ver em vários lugares na Bíblia agora. Olha o que fala aí. E Davi se ia. Lê comigo, por gentileza, Você não jantou, não? Quem jantou, fala amém. Quem não jantou, fala misericórdia. Eu sabia. Tem janta aí? Tem não? Vou te dar uma janta. Vamos falar com mais força, vamos lá, E Davi se ia. Lê você. O quê? Aumentando e crescendo. Por quê? Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, não tem jeito, irmão.
Se o Senhor é com uma pessoa, você vai ver na vida dela isso aqui, ó, cada vez mais, aumentando e crescendo, cada vez mais. E isso era por ambas as partes, né? Porque Deus era com ele ia crescendo e aumentando cada vez mais. E porque ele ia crescendo e aumentando cada vez mais, Deus também era com ele. Diga glória a Deus. Não tem jeito. Você vai ver as coisas de Deus, não tem como ser cada vez menos, é cada vez mais. E não é que aumentando e crescendo quando se fala só financeiramente, não. Ao contrário, até marquei algumas coisas aqui. Eu até coloquei aqui, ó, do jeitinho que o Espírito Santo fala comigo, como eu sempre digo para você, eu procuro marcar, ó. Quando o Senhor é com alguém, nunca será o contrário. Ah, Deus é com fulano. E aí, o que você vê? Ah, você vê cada vez menos orando, cada vez menos buscando, cada vez menos se santificando, cada vez menos se esforçando. Não, não tem jeito. Nunca vai ser o contrário. Quando vemos alguém crescendo e aumentando cada vez mais na fé, cada vez mais na comunhão, cada vez mais no amor, cada vez mais aumentando e crescendo na dedicação a Deus, cada vez mais, olha lá, aumentando e crescendo na santidade, cada vez mais aumentando e crescendo na busca a Deus, irmão, é um sinal claro de que Deus está presente. Diga glória a Deus. Está lá, ó, o Senhor era com ele. Não tem jeito. Se você hoje está se enxergando assim, se examine. Como eu disse, a palavra para todos nós. Eu vinha meditando nela ontem e eu me examinei. Pastor, cada vez menos eu estou orando, cada vez menos eu tenho pegado a Bíblia, cada vez menos eu tenho vindo à igreja, cada vez menos eu tenho me santificado, cada vez menos eu tenho tido força. Alguma coisa está errada, irmão. Deus não está presente. Deus não está aí. Porque onde Deus está, o negócio vai ser cada vez mais, não cada vez menos. E às vezes até a resposta está demorando um pouquinho, porque Jesus está observando se você vai estar fazendo cada vez mais ou cada vez menos. E é aí que muita gente está perdendo. Não tem jeito. Quem vai receber resposta de Deus, quem é vencedor, vitorioso, alcançou, porque você vê na vida dessa pessoa esse sinal, cada vez mais aumentando e crescendo na fé. Diga glória a Deus. Veja aí, a Bíblia fala sobre Jesus. Eu não marquei aqui a referência, mas a Bíblia fala em um lugar que Jesus, o menino Jesus, ia crescendo em entendimento, sabedoria diante de todos os homens. A Bíblia fala, quer ver? Põe para mim rapidinho, Provérbios 4:18. Só coloca rapidinho que nós vamos voltar aqui. Não precisa nem você abrir, tá? Nós vamos voltar aqui em 2 Samuel. Provérbios 4:18 diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando de que jeito? Ela é menos e menos, não? Ou mais ou menos? Que de vez em quando você vai falar com uns, e aí fulano, como é que você está? Está brilhando? Está crescendo? Está na fé? Ele fala assim, mais, aí você espera um outro mais, ele fala, menos. Mais ou menos. Não. A vereda do justo, você sabe o que é vereda? Caminho, né? Direção, propósito, ela vai brilhando mais e mais, é crescente, até ser dia perfeito. Será que está tendo esse cada vez mais na minha vida? Porque a vereda do justo, ela é assim, a vereda daquele que está com Deus, onde você vê Deus, você vai ver cada vez mais. O Senhor era com ele, então cada vez mais ele ia aumentando e crescendo. O Senhor é com você, então na sua vida vai ser visto isso. Cada vez mais você vai estar firme. Você vai estar cada vez mais firme na presença de Deus. Isso acontece com quem é de Deus. Quer ver? Vou voltar aqui em 2 Samuel 5:10, mas eu vou voltar na Bíblia King James. É uma outra tradução aqui. A Bíblia King James fala um pouquinho diferente. Olha só, 2 Samuel 5:10. E Davi ia ficando cada vez mais o quê? Mais forte. Eu te pergunto, você está cada vez mais forte ou cada vez mais fraco? E aí? Na fé, na oração, na comunhão, você está cada vez mais forte ou cada vez mais fraco? Eu vou te falar uma coisa, se você aceitar, a Bíblia fala assim, ó, se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força vai ser o quê? Pequena. Você tem que pegar essa palavra e falar, se Deus é comigo, eu não aceito cada vez mais fraco, ou cada vez menos, eu quero estar cada vez mais forte.
Ah, pastor, mas e as lutas, e as batalhas? Mas pastor, é muita dificuldade, pastor, é muito problema. É sim, e é mesmo, e vai ter. Mas como eu falei no início, não é para te matar não. Isso aí até faz parte do processo de te tornar cada vez mais forte. Os problemas são para isso. Quando você está com Deus, olha ali, e Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Ah, Davi ia ficando cada vez mais forte como? Enfrentando cada vez mais lutas, você pode ler. Era cada vez mais guerra, era cada vez mais batalha. Só que isso não deixava ele mais fraco. Eu não entendo cristão que fala: ai pastor, eu estou ficando fraco porque é tanto problema. Ai, estou ficando desanimado porque é tanta luta. Deveria ser o contrário. Ai pastor, é tanta dificuldade, por isso que eu enfraqueci. Não, quando Deus está presente, as lutas servem para te tornar ainda mais forte. Ou melhor, cada vez mais forte. Passou, eu estou mais forte do que antes agora. Veio, mas meu Deus, parece que eu não ia aguentar, mas aguentei, passei, agora eu estou mais forte. É como nós estamos cantando aqui, mais firme, diga glória a Deus. Mais firme. E vai vir batalha. Mas isso também está lá em Jó 17:9. Olha só, parece muito com o que a gente viu aqui a respeito de Davi. Coloca para mim ali, o Leonardo, Jó 17:9. A Bíblia corrigida mesmo. Ele fala assim, ó: e o justo seguirá o seu caminho. De que maneira? Firmemente. Irmão, o justo ele fica firme no seu caminho. Você vai ver a firmeza do justo. Ele fala assim, ó: e o puro de mãos irá crescendo em quê? Em força. Aí na Bíblia NVI vai falar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Fala assim, ó, a Bíblia NVI, coloca ela para mim. Mas os justos se manterão como? Firmes em seus caminhos. É verdade. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas firmes. O tempo vai passando e a pessoa está ali firme. As lutas vêm e a pessoa se mantém como? Firme. É como o Bartimeu. Ele estava sendo repreendido para que se calasse. Vinha ali uma retaliação para que ele parasse, mas ele continuou. E olha, eu vou te falar uma coisa: não tem como ficar firme sem fazer cada vez mais. Se você se manter na mesma, ou se você se mantendo mais ou menos, a tendência é que você venha fazer cada vez menos. A tendência é que você venha diminuir. E diminuindo você vai tropeçar. Eu vou te mostrar já já isso. Você vai acabar caindo. Então, ó, os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras. São mãos puras, pastor? Foram limpas pela palavra, foram limpas pelo sangue do Cordeiro. Não deve nada, diga glória a Deus. Pastor, graças a Deus, minha vida está correta diante de Deus, não estou devendo nada ao Senhor. Então presta atenção, se tornarão cada vez mais forte. Então posso te falar uma coisa, não me leve a mal. O que derruba as pessoas não é as lutas, não é batalhas. O que derruba as pessoas são mãos sujas, é o pecado. O cristão que fala, caí por causa da luta, caí porque estava muito difícil. Não, não foi. Não foi, pastor, não. Foi porque em algum momento ele sujou as suas mãos. Porque homens de mão puras se tornarão cada vez mais. Sou eu que estou dizendo? Irmão, se o diabo não tiver do que te acusar, se as suas mãos forem puras diante de Deus, se Satanás não tiver nada contra você, ele pode mandar a luta que tiver, não vai te matar. Vai ser doído, mas vai te fortalecer ainda mais. Quanto mais lutas, você vai se tornar cada vez mais forte. A única coisa que você tem que se preocupar, se as suas mãos estão o quê? Estão puras. Pastor, mas o cristão não erra, não falha? É aquilo que eu já falei, cristão erra também. Homem de Deus erra, erra. Mulher de Deus erra? Sim, mas é igual como eu sempre explico, coloca a mão numa panela fervendo. A hora que você coloca a mão na panela fervendo, você fica quantas horas para tirar? Não dá nem tempo, né? Você sabe que a gente tem um mecanismo chamado reflexo. O reflexo ele não chega nem no cérebro. Você sabe que não dá tempo de você pensar. Reflexo é uma coisa que o seu próprio sistema autônomo já toma decisão sem você. Então é isso aqui, ó. Você bateu a mão, a hora que sentiu o calor, o que acontece? Pecado na vida de homem de Deus, de mulher de Deus é assim. Você pisou, nossa, meu Deus, me perdoa.
Nossa, olha, não era nem para eu ter feito, não era nem para eu ter falado. Errei aqui, Senhor, me perdoa, estou me levantando de novo e continuando. Diga glória a Deus. Agora ficar ali, se acostumar com aquilo. E, meu irmão, ficar como se nada tivesse acontecendo, isso vai trazer destruição. Não é o pecado em si, eu peco todo dia, você também. A Bíblia diz que quem não tivesse pecado deveria tirar a primeira pedra. O homem que diz que não tem pecado já está mentindo, né? Devo ter pecado hoje até sem saber. O que vai te fazer cair é a vida de pecado, é a vida, é o hábito do pecado. É aquele pecado que você está habitando nele. Quem está entendendo, diga amém. É esse que você tem que fugir. Se as suas mãos forem puras, escute isso aqui, é muito forte. Homens, mulheres, sentido geral, de mãos puras, se tornarão cada vez mais fortes. Por isso que eu não aceito. E você também não pode aceitar. Senhor, olha as minhas mãos. Se eu não estou devendo nada, se tinha, Senhor, eu me arrependi, tirei, limpei. Então eu não aceito ficar mais fraco, eu quero ficar mais forte. As lutas não podem me enfraquecer, eu vou me fortalecer cada vez mais. Põe isso hoje no seu coração. Não aceite. A palavra de Deus está dizendo. Veja Davi. Cada vez que Saul tentava matá-lo, cada vez que Saul tentava contra a vida dele, Davi aumentando, ficando cada vez mais forte. As lutas não enfraquecem não, irmão. Te fortalece, o que enfraquece são as mãos sujas, são as mãos impuras. Talvez alguma coisa que o diabo tem contra você, e ali ele consegue te enfraquecer. O que tira a força é o pecado. Lembra de Sansão? Sim ou não? Sim. O que tirou a força de Sansão, pastor? O pecado. Até antes de se cortar os cabelos, ele já tinha descoberto o coração. Dalila conseguiu. Ela entrou no coração dele. Ali acabou toda a força dele. Ali o homem forte se tornou fraco. É o que suga a nossa força. Agora, se as suas mãos estiverem limpas, irmão, a Bíblia está dizendo, você vai se tornar cada vez mais forte. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha o que diz lá, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. A gente já vai encerrar já. Lá no finalzinho da Bíblia agora. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu falei assim de manhã, nos outros cultos, né, de manhã à tarde. Você não vai ver as coisas de Deus sendo cada vez menos. Você vai ver as coisas de Deus sendo cada vez mais. Eu estava contando que quando eu cheguei aqui, Deus falou no meu coração que eu deveria abrir um trabalho lá em Lavínia. Escuta só. E eu lembro que eu fui falar com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, nossa, mas é mais trabalho. Porque tem gente que acha que o pastor só prega, né? Pregou, depois que saiu daqui da pregação não faz mais nada. E não é bem assim. É trabalho. É bastante trabalho, fora o culto, fora visitas, atendimentos, relatórios, tem a parte burocrática. Eu estava dando exemplo aos irmãos, por exemplo, domingo a gente tem 3 cultos, 8 da manhã aqui, 2 da tarde em Lavínia, 6 da tarde aqui, às vezes mal dá tempo de passar em casa, jogar uma água no corpo, voltar para cá. Aí termina o culto da noite, quando a gente não vai aqui ainda limpar a igreja, alguém pode pensar assim, o pastor vai para casa, vai descansar. Aí eu vou fazer o relatório da semana toda. De tudo que aconteceu aqui na igreja, de tudo que foi feito, às vezes ali 10, 11 horas da noite eu estou lá, às vezes mais de 11 horas da noite eu estou lá. No outro dia de manhã, na segunda-feira, da parte da manhã até mais ou menos o horário de almoço, eu estou ali ocupado com tudo, relatório, tirando fotos de comprovante por comprovante, de todos os depósitos que são feitos, de tudo que entra aqui na igreja, não tem nada escondido. É conta de água, é conta de luz, tudo é maquininha e tudo mais, e tudo isso tem que ser relatado de maneira assim, minuciosa, dá trabalho, tem essa parte burocrática. Aí eu lembro que essa pessoa falou assim para mim, rapaz, mas é mais trabalho, não faz isso não. Escuta só, por quê? Se não tem igreja em Mirandópolis, quem quiser lá de Lavínia, vem em Mirandópolis. Ué, não está bom? E tem mais. Se você fizer abrir um trabalho lá, vai diminuir a igreja, porque a igreja vai se dividir. Quem vinha de Lavínia para Mirandópolis não vai vir mais. Vai lá. Eu dei risada e falei, rapaz, você não está entendendo. Deus mandou eu fazer. Eu já contei aqui para você, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus, de ouvir, não é? Estou dizendo que é sempre que vai ser assim.
Mas eu lembro, foi um domingo de manhãzinha, de madrugadinha, acordei de manhã, eu escutei, vai em Lavínia, procura um salão para começar a igreja. Escutei. Eu falei, você está achando que eu vou esperar Deus descer aqui para falar? Depois dessa, eu preciso ir lá. Eu tenho que começar. Aí eu te pergunto, você já viu as coisas de Deus diminuírem? Você já viu aquela passagem onde o profeta fala para uma viúva que o marido dela havia morrido e ela estava endividada, e ele pergunta para ela, o que é que você tem na sua casa? Ela fala, tem um pouquinho de azeite lá. Ele fala assim, ó, pega vários vasos emprestados. Ela pega. Aí conforme ela colocava o vaso, derramava o azeite, o que acontecia? O azeite multiplicava. Irmão, as coisas de Deus é assim, quanto mais espaço você der, mais vai aumentar. Diga glória a Deus. Fala ver os nossos cultos de quinta-feira lá, como já está. Cresceu lá e cresceu aqui, diga glória a Deus. É trabalho? É. Mas irmão, se é de Deus, onde Deus está, vai ser cada vez mais. Não pode ser cada vez menos. Eu não posso me conformar e me acomodar e permitir que a minha vida com Deus se torne cada vez menos ao invés de ser cada vez mais, porque está contrário do processo. As coisas de Deus, onde Deus está, você vai ver cada vez mais aumentando e crescendo, se fortalecendo, se firmando. Olha o que diz 1 de Pedro capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e o quê? O que é vocação, pastor? Chamado. Eleição, escolha. Se você não quiser tropeçar, eu vou te mostrar isso aqui. Você precisa fazer cada vez mais firme o chamado e a escolha com a qual Deus te escolheu. Porque fazendo isso, nunca, jamais o quê? Tropeçareis. Quem nunca quer tropeçar? Nunca, pastor, jamais. O segredo é esse. Você já viu gente de Deus tropeçando? Eu já vi, irmão. Já vi gente chamada, escolhida por Deus tropeçando. Mas eu fico com aquilo que o missionário R.R. Soares sempre fala para nós pastores. Ele fala assim, olha, quando a pessoa tropeçou aqui, não foi aqui. Foi aonde? Lá atrás, rebobina aí. Ao invés de ficar ou de tornar cada vez mais firme, foi tornando cada vez mais fraco. Cada vez mais, não, cada vez menos. Cada vez menos oração, cada vez menos a leitura da Bíblia. A pessoa não vai reparando isso. Cada vez menos vem a igreja. Vinha lá tantos cultos na semana, agora vem menos e cada vez menos. Daqui a pouco está vindo uma vez na semana, daqui a pouco está vindo uma vez no mês, daqui a pouco nem está vindo mais. O tropeço vem aí. Não quer tropeçar, não tem outro jeito. É fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição. E ele fala no versículo 11, ó. Porque assim vos será amplamente concedida. Aí vem o principal. A vossa entrada, ou a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, quem quer entrar no céu, não pode ser cada vez menos, tem que ser cada vez mais. Vou mudar para a linguagem de hoje. Essa Bíblia eu estou usando esses dias aqui, vai ficar mais clara ainda para você. Versículo 10. Olha lá. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais o quê? Firmes, na certeza de que Deus os chamou e o quê? Como isso é verdade? Não quer tropeçar? Quer evitar o tropeço? Como é que faz para não tropeçar nunca, pastor? Para nunca abandonar a fé? Não tem outro jeito. Isso aqui Deus falou muito forte comigo. É estar cada vez firme no seu chamado. Que você é chamado e escolhido por quem? Por Deus. Na certeza de que você é chamado e escolhido por Deus. Eu vou te falar uma coisa. Teve momentos na minha vida que eu passei, isso aqui é muito verdadeiro. Eu lembrei de muita coisa quando eu li isso aqui. Teve momentos na minha vida que eu passei, eu só cheguei até aqui. Porque naquele momento, eu me firmei na certeza de que Deus tinha me chamado e escolhido. Porque senão eu não passaria. Naquele momento eu tive que firmar ainda mais na certeza de que foi Deus que me chamou e foi Deus que me escolheu. Porque senão não teria passado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É aí que faz a diferença na hora das lutas.
É aí que nas batalhas você se torna mais forte, porque você vai ter mais certeza ainda do seu chamado e de que Deus escolheu você. Diga glória a Deus. Irmão, não tem o que pague isso. Sabe, vem aquela luta, vem aquela batalha e não te mata, mas dá para você uma certeza ainda maior, que se Deus chamou você, escolheu você. É aí que você tem que se apegar. É aí que você tem que procurar ficar cada vez mais firme, na certeza que Deus chamou você. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu. Não foi o homem, não foi pessoas, não é coisa da minha cabeça. Deus me chamou, Deus me escolheu. Diga glória a Deus. É nessa certeza que você tem que se firmar cada vez mais, se você não quiser abandonar a fé. Porque ele diz aqui, ó: se vocês fizerem isso, jamais, eu acredito na Bíblia, jamais abandonarão o quê? A fé. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você não quer abandonar a fé jamais. Então, cada vez mais, fica cada vez mais firme. Diga glória a Deus. Cada vez mais firme, irmão. Você sabe que quando a pessoa abandona a fé, põe lá para mim o versículo de novo. Você vê a pessoa abandonando a fé, às vezes você já deve ter visto pessoas de Deus abandonando a fé. Porque em algum momento, ao invés dela ficar mais firme, ou cada vez mais firme nessa certeza de que Deus chamou ela, escolheu ele, ela começa a ter dúvidas. Será que Deus me escolheu? Será? Sabe, a luta vai vindo, a luta começa a fazer isso com a pessoa. Será que foi Deus que me chamou? E será que isso aí não foi coisa da minha cabeça? Será que eu estou no lugar certo? Será que realmente eu tenho chamado? O senhor já pensou isso, pastor? Já. Já passou isso pela sua cabeça, pastor? Já. Quantas vezes, pastor? Perdi as contas. Várias. O diabo começa: será que eu tenho chamado mesmo? Será que Deus me escolheu? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso aí não foi coisa da minha cabeça? Aí você vai orar. Você vai orar, o que acontece? Deus vem de novo, renova no seu coração aquela certeza. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Você fica cada vez mais firme. Irmão, não tem jeito de abandonar a fé assim. Diga glória a Deus. Você quer ficar firme? Você quer ficar de uma maneira que você jamais venha tropeçar, jamais venha abandonar a fé? Então fica cada vez, procure ficar cada vez mais firme na certeza que Deus chamou e escolheu você. E não só isso, aí vem o principal de tudo, né? Fazendo isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar aonde? No reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Esse é o objetivo principal. Não abandonar a fé, fazer como diz o apóstolo Paulo no final: encerrei a carreira e não abandonei. Fiz o quê? Guardei a fé. Naquela firme certeza, cada vez mais firme, de que Deus me chamou e escolheu, e depois entrar no céu. E aí eu chego no ponto principal dessa mensagem, que é o seguinte: se não tiver na nossa vida esse cada vez mais, que nós vimos aqui em tantos lugares, cada vez mais firme, cada vez mais forte, ou irmão, se não tiver esse cada vez mais aumentando e crescendo, nós não vamos chegar lá no céu. É impossível alguém fazer Jesus parar se clamar cada vez menos. É impossível alguém jamais tropeçar orando cada vez menos, buscando cada vez menos, se consagrando ou crescendo cada vez menos na fé. É impossível alguém chegar no céu estando cada vez menos firme na certeza de que Deus chamou e escolheu. Mas o contrário é verdadeiro. Quando eu estou cada vez mais firme na certeza de que Deus me chamou e me escolheu, irmão, eu vou me tornar cada vez mais forte. Nada vai me abalar, eu não vou abandonar a fé. E ainda vou chegar lá no céu e vai com todo o direito, como diz ali, recebendo todo o direito de entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu fiquei cada vez mais firme quando as lutas vieram. Diga glória a Deus. Não sei o que você está passando hoje, mas isso não justifica você cada vez menos buscar Deus. Você cada vez menos crer. Você cada vez menos orar. Não justifica. Quando Deus era com Davi, cada vez mais ele ia crescendo e aumentando. E creio que Deus é com você. E quando Deus é com você, cada vez mais você cresce na fé, você cresce na certeza, você cresce na comunhão. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece. Amém. Fique de pé, igreja.
em nome de Jesus.